Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo conseguiu o áudio do VAR junto à CBF. Tem aqui, eu vou passar para vocês, mostrar para vocês as imagens e os vídeos. Tem pronunciamento do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Tem nota oficial do Palmeiras. Tem muita coisa. Tem também essa fala do Thiago Leifert. Tudo aqui eu separei para vocês e vou mostrar. E nós vamos falar de tudo, sobre tudo isso que tá rolando, essa verdadeira vergonha, né, para o futebol nacional, que infelizmente está acontecendo e que é unânime. Todo mundo viu, não tem nem discussão, né? Separei tudo aqui pra vocês, vou mostrar tudo aqui, bora pro vídeo. Antes da gente começar, se inscrevam aí, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações pra vocês não perderem nada e vão deixando esse like. E galera, esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, é isso mesmo, né? Você quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, quer ter acesso também à transmissão dos jogos? Na TV Fans você tem tudo isso aí. Fora que na TV Fans você tem acesso aos filmes e séries, né? Os lançamentos dos streamings aí, você acompanha tudo pela TV Fans, é muito bacana. É só ir nesse QR Code aqui ou no link do primeiro comentário fixado, vai para o mesmo lugar, você já entra em contato para conseguir o seu teste junto à TV Fans. Galera, custo-benefício simplesmente fantástico e você pode acessar pelo seu celular, né, o smartphone, ou pelo tablet, ou pelo notebook, e obviamente pela TV. É muito bacana. Vai nesse QR Code aqui, ou no link do primeiro comentário fixado, que é o mesmo. TV Fans, custo-benefício simplesmente espetacular. Acesso à transmissão dos jogos, filmes e séries, e muito mais aí na TV Fans. Vai aí que eu garanto. Valeu, TV Fans! Galera, Júlio Casares, presidente Júlio Casares, se pronunciou em relação a tudo que está acontecendo. Tem muita vertente disso. O Júlio Casares... A CBF não tem por prática, né? Não precisaria divulgar o que aconteceu na cabine, os áudios do VAR, porque o VAR não foi chamado, de forma muito curiosa, né? Para não falar outra coisa aqui. Aí o Casares faz um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é muito importante, né? Que finalmente, né, podemos esperar... Será que agora finalmente nós podemos esperar coisas boas de um outro São Paulo em relação a isso, né? De um outro São Paulo em relação a esses problemas de arbitragem que corriqueiramente acontecem, né? Vamos ver o áudio do Casares aí, o vídeo. Venho uma vez mais me manifestar a respeito dos lamentáveis fatos ocorridos ontem no Morumbis, no jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Foram 5 vídeos, claro, onde a tecnologia entrou em campo, mas a falta de diálogo, ou a omissão, ou a falta de firmeza técnica do árbitro e do árbitro de VAR, trouxe um prejuízo ao São Paulo. O São Paulo... Galera, eu sei que vocês vão me falar, Tidico, Casares, isso é mais do mesmo e tal. Realmente, só que agora... isso aqui é necessário. Dessa vez eu tô vendo como uma cobrança maior, né? Nós estamos vendo um posicionamento mais firme, mais forte do São Paulo, e isso precisava acontecer. O Paulo poderia ter um pênalti a favor, claro, além de jogar com um atleta a mais, como foi em Fortaleza, onde nós dissemos que foi merecida a expulsão do Rigoni, mas aqui no Morumbis o critério foi outro. Nesse momento, é o momento de ser firme. Eu apoiei o presidente, apoio pela sua juventude, pelo seu idealismo, e é uma pessoa bem intencionada. Mas existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Nós precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. Se houve, que tipo de... Então, esse novo presidente da CBF, eu não coloco minha mão no fogo, mas aparentemente parece é bom, né? Mas ele parece ser um cara diferente, um cara bem intencionado. E aí, mediante a essa questão toda, que é uma coisa assim assustadora, o cara ele pega e aparentemente ele vai quebrar o protocolo e fornecer o áudio do VAR pro São Paulo, mediante a esse apelo que o Júlio Casares está fazendo. Então isso é muito necessário. Vou continuar, vou parar de interromper, galera, porque é impossível não comentar, né? Não ir comentando. O diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo. São prejuízos não só ao São Paulo, é o futebol brasileiro. Quem quer saber desse áudio não é só o presidente do São Paulo, é sim a comunidade esportiva. Nós estamos aqui tristes porque o resultado não volta, embora deveria voltar.
fomos prejudicados, influiu diretamente no resultado. E vocês sabem das minhas críticas ao Casares, mas aqui ele tá perfeito. Ele fala, o resultado não volta. Ele sabe que o resultado não volta. Agora, precisamos de um amanhã, né? Não pode simplesmente ficar por isso mesmo. Jogo. Sem contar outros erros de outros clubes que têm acontecido. Vamos reconhecer com a demonstração desse VAR, desse áudio no VAR, que a nossa arbitragem está chegando no fundo do poço. E que mostrar esse áudio é o começo de uma mudança. Ontem eu soube da nota do afastamento do árbitro de campo e do árbitro de VAR. Foi uma medida correta, mas não pode ficar apenas numa suspensão temporária e depois ele é premiado num outro jogo logo ali. Aqui melhorou. Não é a primeira vez que esse sujeito que apitou o jogo, não é a primeira vez que esse sujeito é afastado. Então o Casares está certo. Tipo assim, afastou, tá certo, só que é o seguinte, não interessa mais, nós não queremos mais esse cara aqui. Na frente. Precisa ter rigor, porque não foi um erro qualquer. Precisa ter rigor, porque se tem tecnologia, e às vezes ela é aplicada numa demanda muito maior, e ontem, inexplicavelmente, ela não foi aplicada em nenhum dos 5 lances que nós mostramos. Todos eles passíveis de interpretação, pelo menos para chamar o árbitro ao monitor. Portanto, além dessa sugestão que nós estamos colocando para que o áudio seja fornecido, nós queremos dar mais 2 sugestões. Vamos implantar ainda esse ano, ainda no Brasileirão, o desafio, onde cada técnico poderá acionar o VAR através de uma dúvida, 2 vezes por jogo, conforme regulamentação. Gostei. Só que ele sugere algo inovador. Eu gosto, sim. É tipo no tênis. Para quem não sabe, o desafio é o time ali teria direito de pedir, requisitar, né? Não esperar, porque já tá claro que não dá para deixar na mão desses caras, né? Se deixar na mão desses caras, eles vão fazer isso aí. Então, o time teria que ter 2 ou 3 desafios igual no tênis. O cara pega, o juiz fala, foi fora. Aí o jogador tá ali falando, eu acho que foi dentro. Então, o jogador tem direito a desafio. Ele pode pedir o desafio, que é uma verificação de vídeo. E aí, às vezes acontece, às vezes acerta, erra, mas é interessante isso. Se o São Paulo tivesse esse benefício no futebol, isso realmente poderia ser interessante para o São Paulo, que é o time mais prejudicado, sem clubismo aqui agora, galera, é o time... Todo mundo está se prejudicando, tá tudo muito ruim. Mas o São Paulo é o time mais prejudicado, com certeza. Com isso vai inibir a omissão do VAR. Vai inibir a covardia de um árbitro que omissão. Não olhou o que estava acontecendo, omissão. Embora muito bem posicionado. A outra sugestão é que assim como a súmula é anexado todos os acontecimentos daquela partida, sejam automaticamente disponibilizados o áudio e as conversas das interferências que ocorreram dentro de campo. Portanto, presidente Samir, Rodrigo Sintra, vocês me atenderam muito rapidamente, mas agora é o momento de virar a página da arbitragem. Ficam as 2 sugestões, a do desafio e de contemplar na súmula todo o diálogo do áudio daquele jogo. O que aconteceu ontem no Morumbi é para pôr um fim nesse momento triste da arbitragem no Brasil. Eu confio em vocês e confio principalmente na transparência que nós devemos ter a partir do fornecimento desses áudios e desse diálogo entre o árbitro de campo e a cabine de VAR ontem. Lamentamos demais, mas estamos aqui acreditando que a partir não só da suspensão, que ela não seja temporária dos árbitros, mas do fornecimento dos áudios e também para que ele seja incluído na súmula de cada jogo, uma mudança, um princípio de mudança na arbitragem. Chegamos no limite. Galera, é o seguinte. Quem acompanha o canal aqui sabe todas as críticas que eu tenho em relação ao Júlio Casares, né? Todas as críticas que eu faço em relação ao Júlio Casares e a forma como a gestão dele no São Paulo e tal. Aqui eu tenho que falar, eu tenho que enaltecer, eu tenho que dar o braço de torcer. Para mim, a conduta do Júlio Casares, nós não podemos discutir. Didico demora demais e não sei o que, demorou muito para fazer isso, é desde o começo da gestão dele. A gente pode ir para esse lado da conversa e é verdade. Mas agora
neste momento, as atitudes do Júlio Casares para com essa situação estão corretíssimas. O São Paulo, para mim, está se posicionando muito bem. E aí, o São Paulo vai conseguir o áudio do VAR. E aí, gente, eu vou explicar a cronologia para vocês dos acontecimentos, dos fatos de hoje. E aí, o Palmeiras faz uma nota oficial. Eu vou colocar aqui para vocês, e aí eu vou lendo de forma muito rápida, porque nem me incomoda. O Casares fez esse vídeo apelando para conseguir a liberação do áudio do VAR. Aí o Palmeiras, na sequência, fez essa nota oficial aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Tá baixo, tá pequeno, né? Deixa eu inverter aqui. Olha lá. A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. Aqui, né, já começa de uma canalice gigantesca, né, essa nota, e eu confesso para vocês que num primeiro momento eu me incomodei. Eu falei, olha que inversão, né, como pode inverter tanto as coisas, né? Só que depois que eu lembrei o que estava acontecendo, o que era o Palmeiras, para mim fica com um tom de não levar em consideração o quão patético e minúsculo que virou o Palmeiras, né? Eu vou até, antes de continuar, eu vou até aumentar minha tela aqui, porque eu quero que fique claro isso. Os caras, eles estão com grana aí, né, da Crefisa, da Leila, estão com um técnico, para mim, um cara com um caráter altamente duvidoso, mas um bom treinador, um time forte, eles estão no momento deles e mesmo assim eles conseguem ser, em qualquer interação maior que eles deveriam mostrar grandeza, eles conseguem continuar, eles continuam sendo minúsculos, né? Aí vai. É demasiado cômodo acreditar, é uma decisão. Não dá nem pra ler, gente. É difícil. Eu falei que eu ia ler pra vocês, mas é difícil. Aí fala assim, ó. Tem um trecho aqui, né? Cabe salientar que mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o termo de arbitragem, o que não é verdade, porque em vários momentos nós vimos eles se manifestarem quando a corda não estava tão pro lado deles, né? Pois respeita os fóruns de discussões adequados e, acima de tudo, não terceiriza sua responsabilidade nos momentos adversos. Essa postura, por sinal, ajuda a explicar o sucesso que temos obtido ao longo dos últimos anos. É patético, gente. É patético. O Palmeiras fez... Eu não consigo nem terminar de ler, mas acho que ficou claro... Deixa eu tirar aqui. Acho que fica claro... Acho que fica claro nessa nota oficial do Palmeiras o nível de inversão dos fatos, né? A questão como quer trazer o diálogo, né, para o Palmeiras, né? Como quer, sabe? É uma coisa assim simplesmente inacreditável que me deu nojo. Me deu nojo e eu quis trazer para vocês. E aí nós temos a boa notícia, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Que é uma informação do Valentim Furlan. Tá aqui, ó, tá aí na página do Espaço Tricolor. A CBF irá divulgar os áudios do VAR em uma reunião com o diretor executivo Rui Costa. Reunião acontece às 16. O que tá acontecendo? Te digo, e aí? Gente, então, a informação é do Valentim Furlan, né, um jornalista aí bem interessante, que traz aí as informações e tudo. Aparentemente deu certo, né? Aparentemente deu certo. Nós, pelo que o jornalista está falando, pelo que nos foi informado, nós conseguimos quebrar esse protocolo da CBF. Nós estamos vendo a CBF cooperar com o São Paulo e aí nós temos a questão do... Temos a CBF cooperando e vamos ter um nosso lá, acompanhando. Vão divulgar para o Rui Costa. A verdade é que deveria ser divulgada publicamente. Já que vai quebrar o protocolo, deveria tornar público. Mas o que será que está acontecendo em relação a isso? Pelo menos vai ser o Rui Costa irá representar o São Paulo e ver o que está acontecendo em relação a isso. Ou seja, nós vamos conseguir o áudio do VAR. Então a CBF estuda
nesse momento, divulgar o áudio. Assim, se divulgar, eu vou trazer aqui para vocês, mas já saiu, né? O Valentim Furlan fala de forma exclusiva e eu vou pôr aqui na tela para vocês o que ele falou em relação a isso, né? Em relação ao áudio do VAR. Vou até colocar maior aqui para vocês. E tá assim, ó. Olha o que ele fala. Exclusivo. A reunião entre Rui Costa e CBF acabou de terminar. O executivo do São Paulo ouviu os áudios, né, divulgados. A arbitragem avaliou que o Alan escorregou e que o Ramon Abate Abel não precisaria ir ao monitor. Por pressão da diretoria do São Paulo, o CBF estuda tornar os áudios públicos amanhã. Então, galera, é uma coisa assim. Tá aí, né? Foram divulgados pelo menos para o Rui Costa, mas o que ele ouviu? Nós precisamos de um pronunciamento, de uma posição, né, maior do Rui Costa e do São Paulo em relação a isso. É como o Casares falou, já chegou no limite do aceitável. O São Paulo não pode parar agora. Como assim, pressão do São Paulo? Que pressão do São Paulo? São Paulo tá fazendo o óbvio do óbvio em relação a isso, em relação a querer pelo menos uma resposta pertinente e plausível em relação a todo esse escárnio, todo esse absurdo. Então, não pode acontecer dessa ser a explicação, né? Porque o Rui Costa foi ouvir os áudios e aí o que aconteceu? O que ficou? Não pode ficar por isso mesmo. O São Paulo não pode parar de pressionar, porque infelizmente no futebol brasileiro é assim. E aí não pode mais um episódio desses não dar em nada, porque é como o Júlio Casares mesmo falou, os pontos não vão voltar lá. Sabe que os pontos não vão voltar a partir do jogo, não vai voltar de forma patética, né, de forma ridícula. Mas ouvindo, não pode deixar por isso mesmo. Como é que foi? O que o Rui Costa ouviu nesses áudios que foram vazados, não, né? Mas nos áudios que foram divulgados para ele em nome do São Paulo. Então é isso que nós precisamos saber agora, ver agora e entender para saber realmente o que aconteceu, que é muito duvidoso. Mas eu estou muito atrás dos áudios para trazer aqui para vocês. E aí, o Thiago Leifert trouxe uma fala aqui que também está desculpa, gente, perdão. Pelo que eu pude ver aqui, está sendo muito comentado aí na internet, né? E eu queria colocar aqui para vocês e vou pôr aqui. Vamos lá. Direção. E desta vez eu discordo da minha torcida. Desta vez eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu. E eu sei que a arbitragem foi péssima, nós vamos falar da arbitragem também. A arbitragem me incomodou, para mim, uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro foi essa do Palmeiras de São Paulo, para os dois lados. Só que não foi culpa do árbitro. Nada para mim foi uma das piores arbitragens da história do futebol. Justifica a gente tomar 3 gols no segundo tempo jogando em casa. Nada. Desculpa, nada. Nem se fosse o Liverpool, o Manchester City, o São Paulo, no Morumbi, não pode tomar 3 gols em casa no segundo tempo. Não pode. Com o pior árbitro, com a pior direção da história, com o pior conselho deliberativo de todos os tempos e com a melhor torcida. A gente não pode tomar 3 gols jogando no Morumbi. É o que eu já vinha avisando vocês, que nós perdemos o controle do Morumbi. O time perdeu o controle. Quem vem jogar no Morumbi, isso é o Morumbi, raiz, ensurdecedor, não é verdade. Não é verdade. A gente acumula resultados como esse jogando em casa. E a culpa não foi do presidente hoje. Não foi. Hoje a culpa é do time. E principalmente do Crespo. Concordo em... na verdade, eu mais discordo que concordo. Eu concordo com a fala do que o Thiago Leifert fala assim, ó, nós não podemos tomar 3 no Morumbi, não podemos tomar uma virada. Eu concordo com isso, mas não diante do que aconteceu, né, Thiago? Não diante do cenário que foi criado. Não foi uma virada normal que o time parou de jogar. Nós fomos claramente prejudicados por uma arbitragem aparentemente muito tendenciosa, que estão investigando, mas aparentemente uma arbitragem tendenciosa, uma arbitragem que foge completamente do normal. Então, eu concordo que é muito ruim você tomar 3 gols em casa mediante a qualquer cenário, mas foi um cenário de exceção, né? Foi um cenário bem raro que aconteceu com o São Paulo e para mim, mediante toda a inversão, a injustiça, a canalice que foi feita mediante o São Paulo, é óbvio que isso pega no sentimental dos jogadores. Para mim, motiva o Palmeiras e desmotiva os jogadores do São Paulo. É uma situação muito adversa. É uma situação muito diferente. Me admira, eu não concordo
com você de simplificar isso. Se o São Paulo tivesse ganhando de 2-0 e toma 3 do Palmeiras numa virada e parou de jogar e medrou, se borrou, tudo bem. Aí eu acho que poderia ser mais aceitável. Agora, tivemos fatores externos gigantescos, tivemos inversões, tivemos algo que escandaloso que está sendo muito melhor apurado por partes que nunca estiveram nem aí para o São Paulo. Está sendo apurado pela CBF. A CBF está aparentemente abrindo as portas para o São Paulo para apurar e investigar o escândalo, o escárnio que aconteceu nessa partida. Então, assim, eu não concordo com o que você está falando e a sua fala ela é um pouco mais delicada nesse sentido, porque fica complicado, na minha opinião, tá? Fica complicado analisar futebol, porque você está analisando futebol. Se for falar de futebol, eu concordo com você, mas nós não estamos falando de futebol. O que aconteceu com o Tapia, o que o Gustavo Gomes fez o jogo inteiro com o Tapia, a expulsão do Andrés Pereira, que o Rigoni foi expulso assim contra o Fortaleza, e o Andrés Pereira não foi expulso, o pênalti no Tapia, fora o cara tomar cotovelada na cara. Isso aí não são condições de futebol. Eu não concordo com você em relação a isso, e eu acho que você deveria tomar. Bom, aí é opinião também, né? Mas eu acho que. Eu não concordo. Eu não concordo. Para mim, não foram questões normais de jogo, como no seu comentário você simplifica. Mas quis trazer para vocês porque tá todo mundo falando. Mas, galera, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Comentem quem quiser deixar nos comentários alguma coisa. Vai ser divulgado o áudio do VAR, se for realmente, né, eu vou tentar conseguir acesso total a isso para trazer aqui para vocês, e assim que acontecer, se acontecer, eu vou trazer para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.